Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, essas noites de quinta-feira, esse encontro virtual com vocês, tem enchido meu coração de alegria, de amor, tem acalentado a minha alma. Para quem não me conhece, meu nome é Vishu Chopin, eu sou uma bióloga, aromaterapeuta e cofundadora da Terraflor Aromaterapia. E eu Olá, gente. Vamos fazer a entrada da nossa convidada agora. Então, essa é a minha paixão. Eu tenho uma paixão muito grande pelas plantas medicinais aromáticas e uma conexão muito profunda com essa natureza. A natureza é o que me fez escolher a cidade de Alto Paraíso, aqui no interior do Goiás, para ser a minha cidade. A Flor Aromaterapia está sediada aqui na beira do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e essa natureza intocada da Chapada dos Veadeiros. Boa noite, minha querida. Boa noite, É o, amada. é o que inspira a Terra Flor a buscar sempre a excelência na escolha dos óleos essenciais e vegetais para o uso da aromaterapia. Essa noite, em reverência e reconhecimento à importância da presença de cada um de vocês aqui nessa live, a Terra Flor criou um presente para vocês, que é um cupom de desconto, onde todos vocês que estão assistindo essa live e quiserem adquirir algum óleo essencial para começar a fazer uso, qualquer mamãe, qualquer gestante, qualquer mamãe que já está com seu bebê, vocês vão ter um desconto de 10% no site da Terra Flor, em toda compra que você fizer ainda hoje e em todo dia de amanhã. Você só precisa escrever maternidade no seu cupom. O tema de hoje, da nossa noite, é aromaterapia na gestação e nos bebês. Esse é um tema relativamente controverso e muito importante. E para isso, por ter esse reconhecimento da importância desse tema, foi que a gente convidou uma especialista nessa área que tem vários anos de atuação, de prática e domínio desse conhecimento, que é a Nicole Passos. A Nicole vem atuando há bastante tempo junto a doulas, às mamães, aos bebês. Conte pra gente, minha querida, como é que é a sua história de apoio e encanto aí com essas mamães e esses bebês. Bem, boa noite, bicha querida, boa noite a todos. E esse é realmente um dos temas assim que mais me encanta. Foi a partir do meu processo de maternidade que eu despertei para esse uso terapêutico dos óleos essenciais, e a partir daí também já trabalhava com gestantes, bebês, então desde 2012 que venho atuando com a aromaterapia com esse público aí que é tão especial, tão delicado, né, e que merece toda a atenção. Bom, eu sou naturoterapeuta e dentro da minha formação a gente vê fitoterapia, a terapia floral, aromaterapia, e é claro que eu sou uma apaixonada e eterna estudiosa aí dos aromas, né? E aí, a partir desse contato com as gestantes e com os bebês, eu sempre dei oficinas de Chantala desde a minha formação, e eu vi o quanto o uso dos óleos essenciais faz a diferença na qualidade de vida das mulheres e das crianças, né? Traz muito mais harmonia, traz bem-estar, traz um empoderamento no cuidado também. Então, é essa a intenção que a gente vai trazer aqui hoje, fazer esse uso cuidadoso, responsável. Nós sabemos que é um grupo muito delicado, então a gente vai dar indicações bem seguras, orientações bem legais para as mulheres implementarem aí durante a sua gestação. Legal, né? Na nossa primeira live dessa série de lives, Fique Bem com Aromas,
eu e Nicoles conversamos sobre mulheres e crianças, né? Hoje, então, a gente vai abordar e focar nessa fase da mulher, que é uma fase tão sensível e tão importante, e nesses primeiros momentos de vida, nesses primeiros meses e nesses primeiros anos de vida do bebê. A gente poderia pensar assim que como é que a gente poderia organizar isso de uma forma mais didática para que as pessoas possam nos seguir? Você tem alguma ideia de como a gente poderia fazer uma forma mais didática? Ah, com certeza. Para a gente passar da maneira mais objetiva e mais didática possível para quem está acompanhando aí, eu dividi as indicações que a gente vai passar aqui a partir dos trimestres da gestação, então primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre e o puerpério. E daí no puerpério a gente vai falar também dessa relação da mãe com o bebê e as indicações vão seguindo aí. E como você reforçou no início, né? Para os bebês maiores, para as crianças maiores, a gente já tem a live passada. Então, quem não viu, pode visitar lá, voltar no conteúdo que está bem legal também. E aí, hoje, a gente tem muita coisa para passar, bicho. É um desafio falar de gestação nessa uma horinha que a gente tem aqui, mas vamos aproveitar da melhor maneira possível. E essa é uma live para você ver e rever muitas vezes. Quem está assistindo aí com certeza vai querer ver de novo. A gente deixa a dica então. Quem quiser alguma informação para crianças maiores, o que de 1 ano e meio, né? Vamos dizer assim, 1 ano e meio, 2 anos, vai lá no canal do YouTube da Terra Flor. É a primeira live dessa série Fique Bem com Aromas, é no canal do YouTube da Terra Flor. Lá está a primeira live da série Fique Bem com Aromas, onde você vai ter a dica para essa fase da criança depois de 2 anos de idade. Então, vamos lá, gente, porque eu estou interessadíssima nesse assunto também. Quero aprender muito com você hoje, viu, Nicole? Ah, vamos lá, vou passar um pouquinho, assim, um resumo, né, dos meus estudos e experiência aí ao longo desses anos, lidando com as gestantes. Então, acho que o primeiro ponto, bicho, é que quando a gente fala de aromaterapia na gestação, a gente sabe que tem muita controvérsia. Por isso que eu digo, é um assunto desafiador para a gente abordar, assim, em uma hora, e a gente vai fazer aqui o melhor para que você aí entenda as melhores indicações para cada fase. Mas quando a gente vai para os livros, cada autor acaba dizendo algo diferente, né? Tem alguns que indicam, outros contraindicam o mesmo óleo essencial. E a gente precisa sempre considerar, acho que 2 pontos fundamentais aí. O primeiro é de que escola que esse autor está falando, né? Ele vem da escola francesa, ele vem da escola inglesa, ele indica um uso mais suave, ou ele indica um uso mais clínico. Então, tudo isso precisa ser considerado. E o outro ponto é que a gente precisa perceber que as informações relacionadas à aromaterapia, elas vão se modificando ao longo do tempo. Então, a partir dos estudos que a gente tem hoje, a partir de algumas experiências também de profissionais que têm a sua prática já extensa com os óleos essenciais, e que acabam transformando isso em pesquisas, a gente tem também mais respaldo e mais segurança para fazer algumas indicações. Que legal, Você está né? me escutando? Realmente, sim, estamos. Acredito que sim. Acho Ah, que está todo mundo escutando. Realmente é um legal. assunto muito controverso, né, Nicole? Que falta, inclusive, estudos, né, em humanos, mas eu acho que a gente já está avançando bastante, não tá? Já está mudando Ah, bastante o muito. panorama do uso da aromaterapia na gestação, não tá? Com certeza. O que a gente tem, assim, tem muito estudo científico em relacionado à aromaterapia. Se você for nas bases de dados, tem aí mais de 20 mil estudos relacionados a óleos essenciais. Então, hoje já não dá para a gente dizer que não tem estudo sobre aromaterapia. Tem muito conhecimento científico sendo produzido. Mas quando a gente olha para esse uso nas gestantes, ele é muito delicado. Por quê? Tem alguns estudos que são relacionados aos efeitos de toxicidade, por exemplo. E aí a maior parte desses estudos é feito com o uso in vitro ou em animais.
E aí nem sempre a gente pode extrapolar esse resultado para uso em humanos, que realmente não tem. E a outra questão relacionada a esse ponto da toxicidade é que muitos estudos trazem as contraindicações de óleos essenciais para gestantes relacionando a efeitos baseados em ingestão. E, na verdade, o que a gente vai estar falando aqui é sobre o uso típico da aromaterapia, que é o uso pela via olfatória, a gente vai estar falando de inalação, e a gente vai falar de uso tópico. E aí, quando a gente fala de inalação e uso tópico, a maior parte dessas contraindicações acaba caindo. É claro que a gente vai ter que ter uma série de cuidados relacionados aí a cada fase da gestação, relacionados também à experiência e às condições de cada mulher, de cada bebê, mas de forma geral a gente tem muito mais segurança trabalhando com essas duas vias, a via inalatória e a via tópica. E principalmente que quando a gente fala de via tópica, a gente vai estar falando de óleos aplicados em diluição. Então a gente vai sempre falar de óleos diluídos aí em óleo vegetal, ou em algum outro meio carreador, algum outro veículo que seja interessante aí para as mulheres. Então, isso aí já garante uma super segurança. Será que seria interessante a gente começar, por exemplo, com os óleos que você acha seguros, você acha interessante? O que você prefere? Falar dos óleos agora que são seguros ou você prefere falar de alguma coisa antes? Olha, na verdade, eu fui dividindo ao longo dos trimestres da gestação, que acho que fica mais fácil de quem está acompanhando a gente pegar essa ideia. Para a gente que já trabalha com aromaterapia, fica tudo muito claro, mas para as pessoas que estão acompanhando aí, se a gente dividir a cada trimestre, com certeza elas vão ter absorver melhor essa informação. O que vocês acham? Vocês que estão assistindo aí, mandem os coraçõezinhos. Pode ser assim por trimestre? Eu acho legal também porque muda, né? No primeiro trimestre você pode usar um, no outro você pode usar outro, no outro você pode usar outro. Exatamente. E assim, a cada trimestre a gente sabe que tem necessidades específicas da gestante. Então, no primeiro trimestre tem uma série de condições ali que são da adaptação do corpo. Veja, muita coisa está acontecendo no início da gestação. É o balanço hormonal, aquele boom hormonal que vem para a gestante que pode modificar uma série de funções, desde digestiva até o sono, enfim, o padrão emocional muda, muitas coisas acontecem. Também tem a questão da implantação da placenta, o desenvolvimento neurológico do feto, e isso vai trazendo uma série de preocupações para essa mulher que está gestando, de saber se está tudo bem, né, se vai continuar tudo bem ao longo da gestação. Então, acredito que se a gente fizer assim, dividido, as pessoas vão pegar legal aí. Estão adorando, ó, tô vendo aí, ó, Mandalamar tá gostando, que seja por trimestre, eu já vi outras que passou aí, eu não consegui pegar os nomes, mas as pessoas estão gostando dessa divisão por trimestre. Ah, que legal. Foi aprovado. Que bom. E aí, Vicho, eu queria falar de um estudo. Bom, a gente fala que não tem muitos estudos com gestante, mas se a gente for relacionar exatamente a esse uso de via oral, de ingestão, realmente não tem quase nada. Mas para o que nós vamos conversar aqui, que é o uso tópico e uso inalatório, tem bastante estudo sendo produzido de uns 10 anos para cá. E tem um estudo bem interessante, na verdade, que foi assim um precursor. Ele é do ano de 2000, ou seja, está completando 20 anos esse ano, mas é um estudo que continua atual. E ele é assim a referência para os estudos em gestação, porque ele foi feito na Inglaterra. É um estudo da enfermeira inglesa Ethel Burns, ela é bem conhecida, e ela fez um estudo durante 2 anos com mais de 8.000 gestantes na clínica onde ela trabalhava. E aí as gestantes foram separadas em grupos, é um estudo randomizado, controlado, e foi utilizada a aromaterapia na forma de massagens durante o trabalho de parto e durante o momento do parto em si, né, o nascimento do bebê. E aí, anos depois, em 2007, a Ethel Burns repetiu esse estudo e os achados dela são muito interessantes porque eles acabam corroborando com aquilo que a gente já sabe na prática, que a aromaterapia utilizada da forma segura,
ela vai promover uma diminuição da ansiedade, ela vai melhorar a experiência de parto, ela vai reduzir, inclusive, os pedidos de analgesia, que eu achei assim, um dos pontos mais interessantes desse estudo, é que ao longo desses 2 anos em que a Ethel Burns e a equipe dela propôs o uso de aromaterapia, os pedidos de analgesia na clínica dela caíram de 13% para 0,2%. É assim, bastante, né? Como é que é o nome dela mesmo? As pessoas estão perguntando, a Madalamar está perguntando, Ethel Ethel Burns. É Ethel Burns, Burns. Ela, assim, os estudos dela são bem conhecidos. E não tem só ela, eu cito ela porque é realmente uma precursora e é um estudo bem grande, de mais de 8.000 mulheres, que acaba dando base aí para outros estudos posteriores. Mas tem um outro estudo interessante, que é de 2017. Aí eu não vou lembrar o nome dos autores, preciso colar aqui porque são chineses, e aí o nome é meio complicadinho. Mas o que acontece? Nesse estudo de 2017, eles fizeram a aplicação da aromaterapia somada às massagens. Então foram feitas 10 sessões de massagens ao longo de 20 semanas da gestação. Uma vez por semana, as gestantes recebiam essa massagem, ou uma vez a cada 2 semanas. E elas apresentaram aí uma diminuição do cortisol e uma melhora das imunoglobulinas. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas ficaram menos ansiosas, ficaram mais tranquilas. Isso é evidenciado pela diminuição do cortisol e aumentou a imunidade, que é evidenciado aí pelo aumento das imunoglobulinas. E mais imunidade para a gestante, uau, é tudo que a gente quer, né? Mais defesas contra vírus, contra bactérias, manutenção da saúde de forma geral, através de uma massagem. Então, quem está escutando a gente aí, se ainda não tem o hábito de fazer massagem, está na hora de começar. Gente, menos ansiedade e mais imunidade é tudo que a gente precisa nesse momento. Com certeza. E aí, assim, a gente vai falar de bastante óleos aqui, né? A gente vai fazer de uma abordagem bem geral e focada em bem-estar, manutenção do bem-estar das gestantes e depois das mães e dos bebês, e também esse ponto que eu falei, né, da via inalatória e da via tópica, é o que a gente vai focar. E aí é interessante também pontuar que esse é um grupo realmente é muito delicado. Tem alguns terapeutas que até por falta de experiência acabam contraindicando, mas não tem razão de ser. Se você sabe trabalhar com os óleos essenciais, sabe trabalhar com aromaterapia e conhece esse percurso da gestação, não tem como errar fazendo uso inalatório e a via tópica. E aí a gente vai deixar, então, indicações clínicas para doenças, para problemas de saúde mais sérios. A gente indica realmente que você, gestante que está assistindo, procure um acompanhamento profissional, procure um profissional especializado em aromaterapia, que vai te dar as indicações mais precisas. A gente vai falar aqui dessa manutenção do bem-estar e da saúde, que já vai melhorar bastante aí para você e para o seu bebê. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Pris Cábio, que ela quer saber sobre enjoos. Eu só vou falar uma coisa para vocês. É só vocês terem um pouquinho de paciência, porque à medida que ela for começando a falar, ela vai falar sobre todas essas dúvidas de vocês. Acredito que sim. Ótimo, vamos falar sim, é a primeira indicação que a gente vai fazer. E aí, antes de entrar nas indicações, eu quero lembrar vocês também que tem um app da Terraflor em parceria com o Vicho Aroma, que você pode acessar pelo site vichoaroma.com, ou você pode entrar também pela loja Apple Store ou Google Store. E nesse aplicativo tem as principais indicações de óleos essenciais, óleos vegetais, argilas, águas florais. Então, como a gente vai falar de vários óleos aqui, se você ficar com alguma dúvida, pode ir lá no app, que já vai, com certeza, esclarecer muita coisa. E a gente também, claro, se coloca sempre à disposição, me coloco à disposição no meu Instagram, tem também o Instagram do Vicho Aroma, que está sempre respondendo as dúvidas aí. Mas vamos para as indicações, senão as pessoas vão ficar ansiosas. E aí, a gente vai...
A gente vai falar então das indicações aqui para o primeiro trimestre, que vão assim trazer o bem-estar, o relaxamento, diminui a ansiedade, diminui os medos, vai te trazer esse empoderamento de você poder cuidar dessas pequenas questões que vão surgindo ao longo do dia a dia e surgindo semana a semana, no caso da gestação. E aí vai ter com certeza uma melhora da sua qualidade de vida. E o primeiro ponto que a gente precisa falar, então, falando do primeiro trimestre aí da gestação, é exatamente essa questão das náuseas e dos enjoos, que eu acho que é o que mais incomoda as mulheres. Muitas, inclusive, descobrem que estão grávidas por conta dessas náuseas, começam a ter enjoos dia após dia. E aí, o que a gente pode fazer para isso? Bom, pode fazer uma sinergia super bacana. Mas eu vou lembrar vocês de uma coisa. Como a gente vai falar de uso inalatório e também da via tópica, o que eu vou estar falando aqui? As indicações que eu vou dar podem ser utilizadas num colarzinho aromático, que é o quê? Pingar 1, 2 gotinhas, até 3 gotinhas do óleo essencial no colar aromático. Você pode também fazer uma inalação direta do frasquinho, que é, eu tô aqui com um óleo essencial que tem me acompanhado muito esses dias. Você vai, faz a inalação direta do frasquinho, ou você pinga uma gotinha no pulso, fricciona e inala profundo. E aí você já vai estar juntando os benefícios dos óleos essenciais, soma todos esses benefícios que o estímulo aromático vai te proporcionar a uma respiração mais consciente, que também vai te ajudar a retomar aí tanto a questão emocional quanto também das náuseas. Além disso, dá para fazer ainda num lenço, um lencinho aromático, que é você pega um tecido, um lenço de algodão, pinga o óleo essencial no lenço para fazer a inalação, e nesse caso da náusea é sempre o que eu indico, porque ela vai inalar enquanto estiver nauseada ali e depois não precisa mais desse estímulo aromático. E outras indicações que a gente for passando pode ser também por um óleo de massagem, que aí você coloca as gotinhas do óleo essencial num óleo vegetal e usa depois do banho, usa antes de dormir. Pode ser por fricção na planta dos pés, pinga 2 ou 3 gotinhas e fricciona um pé contra o outro. Isso já vai te trazer também um vigor. Ou o escalda-pés, que é mais utilizado aí lá no finalzinho da gestação e que é uma maravilha, assim, que recupera o vigor, a vitalidade, incrível. Mas vamos lá. Então, dito isso, vamos falar da náusea. A náusea que tanto incomoda e que a gente pode resolver, assim, como um passe de mágicas na inalação do limão siciliano, o gengibre e a menta brasileira. Eu sempre falo que essa combinação é, assim, imbatível para as náuseas, para os enjoos. E aí, o que você vai fazer? Uma gotinha de cada um no lenço de algodão, inala essa sinergia, né, essa composição aí aromática, você vai inalar profundo algumas vezes até que passe essa náusea. Depois que passar, não precisa mais inalar. Já deixa de lado aquele lenço aromático. Assim, é uma das soluções mais eficientes para essa questão dos enjoos. Eu vi uma... Então, seria o que? O limão siciliano, gengibre e a menta brasileira. Eu sempre estudo e leio nos livros, que eu sigo muito sempre essa parte gestacional, é uma parte que eu tomo muito cuidado, porque eu não sou especialista nessa área, em hipótese nenhuma, não é minha especialidade mesmo. Então, eu sigo aquelas enciclopédias que foram editadas na Escola de Lyon, que é do Dr. Badu, onde ele fala que a melhor menta para ser usada por gestante é a menta arvensis, segundo o livro dele, né? Que é a menta que tem menos mentona, menos piperitona, menos cetonas, né? E mais mentol, que é um álcool. Você concorda, então, com isso? Porque eu vi que a sua indicação veio como menta brasileira, limão siciliano e gengibre. Exatamente. Eu tô aqui com ele me acompanhando sempre e seguindo essas indicações de um uso mais seguro, porque exatamente o mentol, ele vai ser menos agressivo e a gente precisa lembrar também que é um uso pontual nesse caso. Você não vai ficar usando aí ao longo do seu dia todo ou em altas concentrações, não.
é fazer essa inalação com a sinergia do limão, o gengibre, uma gotinha só da menta, que é para aliviar esse enjoo. Depois que passar, acabou o uso. Olha, a menta que pode ser usada, gente, é a menta brasileira, tá? E alguém está perguntando aqui se o gengibre pode ser substituído por outro óleo em caso de gestante hipertensa. Sim, pode ser pelo limão siciliano, por exemplo. Alguém está falando aí também que o gengibre teria contraindicações para gestantes. Ele pergunta, tem mesmo contraindicação? Aí a gente entra nesse campo das controvérsias, em que muitos autores indicam, muitos autores contraindicam. Pelos meus estudos e pela minha prática feita dessa maneira, com essa inalação pontual em sinergia com o limão, realmente reduz bastante. Mas existem outras indicações. Se você não quer usar a menta e nem o gengibre, você pode utilizar só o limão ou a própria laranja, que também já vai ajudar a suavizar essa sensação aí de náusea. Um outro óleo que é... Né? Exatamente, eles têm os limonenos e ajudam também, além de acabar com a náusea, vão ajudar também a trazer uma vitalidade, a revigorar. Um outro óleo que é indicado, eu não costumo trabalhar muito com ele, mas diga. Alguém está perguntando aí se a menta brasileira é a hortelã-pimenta. Não. A menta arvensis é a menta brasileira, chamada na terra-flor. A menta hortelã-pimenta é a menta piperita. Aqui também tem gente perguntando se pode ser o gengibre fresco ou seco. Eu, gente, realmente acredito que a gestante vai gostar mais do aroma do gengibre fresco, sem sombra de dúvidas. Porque a diferença entre o gengibre fresco e o gengibre seco é a destilação. O gengibre fresco é destilado com a raiz fresca, então ela tem bastante água ainda. Aí, nessa situação de aquecimento, faz uma alquimia e tem um aroma mais fresquinho. E o gengibre seco, ele já perdeu toda a água, então ele tem um aroma mais terroso. Alguém está perguntando se pode ser a bergamota, eu acho que nem tanto para enjoo, não é a bergamota, tá, gente? A bergamota é um aroma doce, pode te dar mais náusea. Exatamente. A gente vai aí para o limão exatamente porque ele traz esse frescor, ele traz esse revigoramento aí que a mulher está precisando nesse momento que ela está nauseada. E, bom, em relação a essas controvérsias, tem inclusive os autores que indicam a própria hortelã-pimenta. Eu não trabalho com hortelã-pimenta, especialmente nesse início da gestação, exatamente por conta das cetonas, a piperitona, a mentona, que a gente sabe que podem ser mais agressivas em algum sentido para esse organismo tão delicado da gestante. Ótimo. Aí tem uma outra questão, né? Nesse início da gestação aí, como eu falei, tem muita coisa acontecendo, é o boom hormonal, é a implantação da placenta, é o desenvolvimento neurológico do bebê, é a nova informação que essa mulher está recebendo na vida dela, que de uma hora para outra muda todo o contexto, às vezes até o contexto de vida, de trabalho, familiar, enfim, vem muitas inseguranças, vem muitas questões. Isso gera bastante ansiedade. Então, algumas mulheres sentem muita dificuldade nesse início, não tanto pelo físico, mas pelo emocional. E aí, para essas questões emocionais que geram ansiedade, eu gosto muito de trabalhar com a laranja doce. Exatamente porque ela vai diminuir a ansiedade, ela vai trazer um conforto e ela é suave. É um óleo mais ameno, que vai ajudar a trazer esse acolhimento também que a mulher está precisando nesse momento. E ela pode utilizar tanto na forma de inalação num difusor ambiental, utilizar no seu ambiente ali para favorecer a diminuição da ansiedade, melhora do sono, como pode também fazer pontualmente pingar uma gotinha, fazer a fricção aqui no pulso e inalar quando sentir necessidade. Aqui ainda sobre o gengibre, uma controvérsia que eu vou responder essa pergunta, porque as pessoas estão falando que o chá de gengibre é abortivo. Então, lembrem do que ela falou no começo. Muitas das contraindicações é porque é ingestório, tá, meus queridos? A gente não está falando de ingestão. Então, realmente, um chá, você está tomando chá. É só para você
inalar. Você realmente inalar um pouquinho de gengibre fresco na hora de uma náusea muito profunda vai só diminuir essa náusea e não vai te causar efeitos maiores. O chá é ingestão. Tá legal? Vamos lá. Podemos continuar, Nicole. E a Só gente, e a gente essa sabe, pergunta. inclusive, que são componentes diferentes aí que estão presentes na planta que passa por uma infusão ou uma decocção e a planta e o óleo essencial que é obtido da planta que passou por outro método de extração, né? Então são usos diferentes aí, sempre vai caber o bom senso. Se você já teve uma experiência anterior que não foi legal com gengibre, tira o gengibre, fica com limão. Olha, o limão, ele sozinho já ajuda bastante, não só nessas náuseas que vêm pela gestação, mas inclusive em náuseas de quando você anda de carro, de avião. Então, eu tenho experiências fantásticas aí com essa sinergia, mas quando não tem a sinergia, só o limão já dá super certo também. Aí, bom, passamos aí pela questão das náuseas e dos enjoos e dessa ansiedade tão grande que vem no início. E aí a gente vai caminhando semana a semana e chega no segundo trimestre da gestação, que é, assim, o paraíso da gestação. É aquele momento em que a gestante ela está se sentindo bem, ela já acomodou aquele balanço hormonal que surge no início. O corpo ainda está confortável, vamos dizer, a barriga não está tão grande, então ainda permite um conforto respiratório, um conforto postural aí na hora de caminhar, de dormir. O bebê começa a mexer, as pessoas começam a notar que você está gestante, então é um momento muito gostoso da gestação. Mas aí vem outras preocupações, que é a questão da pele, que está aí se expandindo, né? Conforme a barriga vai crescendo, a pele vai esticando. E quem já tem uma propensão a ter estrias fica super preocupada se vai ter estrias na barriga, se vai ter estrias no seio. E aí a gente tem uma combinação super, super eficiente para a questão das estrias, que ajuda não apenas a prevenir, mas também a tratar estrias que já existem. Elas não vão sumir, tá, gente? Porque toda vez me perguntam isso quando eu falo dessa combinação para estria. Ah, mas a estria vai embora? Veja, tratamentos para estria geralmente são longos. Você requer não só uso tópico, mas estimulação com laser, com outras questões também. Mas essa sinergia aí de óleo vegetal de pracaxi com o óleo essencial de mandarina, mandarina verde, que aí também traz aquele frescor, vai ajudar bastante a gestante a prevenir as estrias nesse segundo trimestre. As estrias são extremamente importantes e o importante é prevenir, porque depois já é mais difícil remediar, né? Eu gosto muito. Qual o óleo vegetal que você mais indica? Ah, eu gosto bastante do pracaxi, Víshua, porque o pracaxi ele Legal, tem né? ele é um óleo brasileiro, um óleo nosso, da Amazônia. Ele traz um toque dele suave, deixa a pele macia, deixa a pele bem nutrida. E ele tem fatores anti-inflamatórios, ele é rico em vitamina E, então vai ajudar na nutrição dessa pele também. É um dos óleos mais incríveis. E aí É essa muito junção... bacana. Alguém está perguntando aqui, seu auxiliar de perguntas, não sabia. Querem saber sobre azia e queimação no estômago. Você teria alguma dica para dar sobre isso? Ah, com certeza. Aí, para azia e queimação no estômago, geralmente ela retorna lá no terceiro trimestre. A gente vai chegar lá. Mas me dê um tempinho para a gente falar aqui das questões que vão surgindo no segundo trimestre, que é essa questão da Tá. pele que está esticando. E aí, bicho, vem uma questão também. Às vezes a gestante até tem a azia, dificuldade na digestão aí no segundo trimestre, mas ela pode estar relacionada também à questão da ansiedade. E é muito comum que as mulheres que, mesmo quem não tem aquela preferência por doce, ou que não é de ficar comendo muitas vezes ao longo do dia, mas nesse momento da gestação, somada aí a ansiedade com as questões hormonais e com a demanda nutricional que o bebê traz também, muitas mulheres acabam tendo mais ansiedade e comendo mais. Então, nesse momento, é interessante também a gente prevenir esse descontrole, essa compulsão alimentar, utilizando o grapefruit,
Existem outros óleos que ajudam na questão da compulsão, mas o grapefruit pode ser bem interessante para gestante, para mulher gestante. E aí ela pode fazer um óleo para massagem, ou pode fazer a inalação também, pode colocar no colarzinho aromático. Agora, se for colocar no colar aromático, lembrar que o grapefruit é fotossensibilizante, então não pode sair no sol com ele. Mas se você está em casa e quer utilizar dessa forma, ele é super legal e ajuda a conter aquela ansiedade que faz você comer demais. E aí, por consequência, acaba evitando a má digestão. Aqui tem muitas perguntas sobre a diluição. Você usa qual proporção na diluição do óleo essencial no óleo vegetal? Então, sempre que eu for falar de uso do óleo essencial diluído num óleo vegetal para fazer um óleo de massagem, eu vou estar falando da diluição de 1%, que seria de 20 a 24 gotas de óleo essencial a cada 100 ml de óleo vegetal. Essa diluição já está bem assim preconizada na maior parte das publicações relacionadas à gestante. É uma diluição segura e você vai obter os benefícios desses óleos. Muito bem. E vamos lá, que nós já estamos em 20. O tempo voa quando as coisas são boas, quando o papo é gostoso, quando a gente olha já é 8 horas e 36 minutos. Eu tô querendo parar Uau. o time. Então vamos embora. Naquela primeira live eu não sei o que houve, que o Instagram deu mais tempo pra gente, mas a gente não pode contar com essa sorte sempre. Então vamos correr que tem bastante coisa para falar. Bem, ainda na segunda gestação, conforme vão passando as semanas e a gestante vai se aproximando do terceiro trimestre, então começa um desconforto na questão de dormir. Tanto pela acomodação da barriga, como também volta mais forte aquela questão da ansiedade, das preocupações. Ali por volta das 24 a 28 semanas, eu sempre falo para as gestantes que eu estou fazendo acompanhamento, né? Você vai ter aquelas crises de ansiedade, porque começa a vir uma série de preocupações em relação ao parto, em relação ao desenvolvimento do bebê. A família geralmente começa a perguntar bastante como é que vai ser esse parto, e começam a surgir essas ansiedades aí. Aí a gente entra com a lavanda, a boa e velha lavanda, tão utilizada, né? Ela vai ser muito útil para favorecer uma melhor noite de sono. E aí tanto pode ser difusão ambiental, quanto pode ser essa aplicação diluída num óleo vegetal para você fazer uma massagem à noite, depois do banho, quanto pode ser também num colarzinho aromático. É super, super útil e a lavanda é maravilhosa, né? Seria aí nesse terceiro trimestre, eu acho, né? Que elas ficam mais inchadas, com mais retenção de líquido. Aí conforme as semanas vão passando, esse corpo grávido vai aumentando de volume, a barriga vai ocupando um espaço maior, você já respira com a respiração mais curta, tem uma série de incômodos aí, vem as tensões musculares, vem as tensões dos tendões, que já estão ali sendo super exigidos. E aí vem a dificuldade para digestão, começa a vir forte as azias e também a retenção de líquidos, que tem um fator hormonal, né? E a gente pode também ajudar nesse processo todo com os óleos essenciais. Então vamos começar dessas dores que surgem nos tendões, nos músculos, é a acomodação que o corpo da gestante está passando, uma série de estruturas aí que estão se movimentando, tem bastante relaxina nesse corpo, que é um hormônio ligado aí justamente a essa acomodação, para que você possa abrir espaço na sua pelve e abrir espaço para que esse bebê encaixe e tenha um bom parto, mas muitas sentem bastante dor, especialmente na lombar. Então a gente pode utilizar o eucalipto citriodora. Ele tem uma ação bem interessante para questões de dores tendinomusculares. E aí esse eucalipto citriodora eu sempre recomendo que dilua num óleo vegetal de gergelim, que também é um óleo que tem fatores anti-inflamatórios e também tem uma ação super bacana para as dores tendinomusculares. É um óleo já de uso consagrado aí no Ayurveda, por exemplo, e ele é especialmente útil para quem mora nas regiões mais frias.
Então, mas é útil para todas, né? Mas se você mora numa região fria, não deixe de ter aí o óleo vegetal de gergelim. E se você fizer essa sinergia com o óleo essencial de eucalipto citriodora, você vai ver como alivia a questão das dores. E aí pode fazer massagem na Mesma, lombar. mesma proporção, 1%, né? Sempre nessa proporção de 1%, que é segura, que é efetiva, você vai ter todos os benefícios aí de uma forma bem tranquila para a sua saúde do bebê. Aí volta a questão das azias, nesse terceiro trimestre também. Conforme a gestação vai passando, menos espaço ali para os seus órgãos internos, está tudo espremidinho, a necessidade de se alimentar aumenta, então muitas precisam inclusive fazer o fracionamento dessa refeição. Essa é uma dica legal, se você está tendo muita azia, procura se alimentar em porções menores, e também retirar os líquidos da refeição, alimentos mais secos, isso já vai ajudar bastante a reduzir essa queimação. Mas se ainda assim continua a queimação, a gente volta lá para o limão, e aí pode ser utilizado junto com o gengibre numa fricção plantar. Uma gotinha de cada, fricção na sola dos pés, e aí já vai, depois da refeição, e aí você já vai ter aquele alívio, também dá um up aí, porque geralmente depois da refeição fica meio, a gestante fica meio lenta por conta da digestão difícil. Então, esses dois juntos já ajudam aí a melhorar a digestão. Se você já retirou o gengibre de cara, então faz com o limão, que ele também já vai te ajudar bastante. Maravilha! Ah, e o inchaço! Você falou do inchaço, quase eu esqueço. Ah, sim, sim, sim. Mas o Então, edema é forte nessa fase, né? exatamente, bastante retenção hídrica, e aí tem algumas possibilidades aí de reduzir essa retenção. Uma delas é fazer aquela postura de pernas elevadas. Então, se você teve um longo dia aí, passou bastante tempo em pé, quando voltar para casa, toma um banho gostoso, coloca essas pernas para descansar num travesseiro, numa almofada, sempre mais alto do que o corpo. Isso já vai favorecer a retomada aí da sua circulação. E alguns óleos são bem úteis na questão da circulação, mas a gente acaba não indicando porque eles também têm influências hormonais. Então vou indicar aqui o limão siciliano, que continua sendo super seguro, super tranquilo e vai ajudar nessa drenagem. Se você tem alguém para te fazer a drenagem linfática, melhor ainda. Faz uma sinergia aí do limão siciliano com um óleo vegetal ou com um creme de massagem, e aí vai ajudar bastante a eliminar esses líquidos em excesso aí, que são acumulados ao longo da gestação. Você sabe, Vicho, que a gestante chega a acumular até 2 litros de líquidos a mais. Então, realmente tem gestantes que acabam ficando com aquele pé de bola, né? Algumas até perdem sapatos, tem que escolher bem aí o calçado que vai utilizar para não ter esse problema da retenção tão forte, especialmente nos pés e nas pernas. Então, se você está tendo esse problema, faz essa sinergia, faz uma massagem, perninhas para cima. Alguém está perguntando sobre o cipreste. O que você me diz do cipreste no uso da gestação? Pois é, o cipreste é um óleo maravilhoso para essa questão de estímulo aí da circulação, mas eu não indico durante a gestação, porque ele também, de acordo com alguns autores, ele tem também uma ação leve, mas interfere nos hormônios. Então a gente acaba não fazendo essa indicação específica. Né? É. Exatamente. E aí durante a gestação... Nós temos 15 minutos para falar. Uau! Vamos em frente, vamos em frente. Bom, vamos falar de parto, né? Porque acho que é uma das preocupações assim que as mulheres têm, elas ficam ansiosas para saber como é que vai ser o parto, o que vão sentir, quem está na primeira gestação fica com muitos medos, muitos receios. E, puxa vida, esse é um dos pontos da gestação que a gente tem mais estudos, como eu falei lá no início. Esse momento do trabalho de parto e do nascimento do bebê
Tem muito estudo, especialmente das enfermeiras inglesas, elas usam bastante aromaterapia, isso já está assim, bem estabelecido. Então, a gente vai fazer aqui uma divisão didática do momento do parto, porque a gestação em si, ela tem esses 3 momentos especiais. E o parto, ele tem 4 momentos que são bem marcados e as indicações de um momento não servem para um outro momento. Então, precisa aí de atenção nesse uso da aromaterapia durante o trabalho de parto, para que você perceba se está na fase latente, na fase ativa, no momento do expulsivo, que é o momento do nascimento do bebê, ou no momento da dectação da placenta. São 4 períodos aí bem divididos, bem marcados do trabalho de parto. Para as mulheres que estão no início do trabalho de parto, ou até mesmo nos pródromos, o que é isso? É aquele momento que as contrações vêm e vão, mas elas são ainda lentas, elas vêm a cada 1 hora, a cada 40 minutos, elas são suaves, apesar de que para quem está vivenciando, especialmente a primeira gestação, já toma aquele susto, já quer sair correndo para o hospital. Mas veja, se você tiver um bom acompanhamento, isso aí pode ser evitado. E nesse momento da fase latente, a maior sensação dolorida que vem, maior sensação de dor, é exatamente por conta da ansiedade. Então, quando a gestante está menos ansiosa, ela melhora muito essa percepção da dor no início do trabalho de parto. Isso vai favorecer que o trabalho de parto transcorra de uma forma natural, tranquila, caminhando aí para um nascimento pela via normal. Então é isso que a gente espera, que você, gestante, passe esse primeiro momento do trabalho de parto bem tranquila. E aí, para isso, a gente recorre exatamente aos óleos essenciais que ajudam a aplacar essa ansiedade. Então são eles a laranja doce, a lavanda, e aí entram 2 que não foram falados até agora, que são muito úteis e muito citados nessa literatura voltada para a gestante no trabalho de parto, que é o gerânio e a rosa, o absoluto de rosas, que pode ajudar muito a modular essas reações emocionais. E isso vai repercutir, é claro, na sensação física, trazendo mais conforto. E aí a Terra-Flor, você, Vishwa, fez aquele spray de rosas e o rolon de rosas, que eu amo de paixão, que está presente em todos os partos que eu acompanho, as mulheres adoram. Então, você que está acompanhando aí, se não tem ainda o seu rolon de rosas ou spray, está perdendo, porque ele é fantástico. É uma maneira fácil, né? Porque a rosas é muito difícil de ser extraída, é um óleo essencial muito caro, mas se a gente diluir ela, tanto no óleo vegetal como está diluído no rolon ou no spray de rosas, é bem mais fácil da pessoa ter. Legal, um feedback para você, Nicole. A gente teve aí a participação de uma enfermeira residente que está amando a sua live. Uma enfermeira residente em obstetrícia. Ai, que Paula, legal o maravilha! feedback dela. É legal falar Beijo isso. para você, Então, Paola. E com certeza as enfermeiras, as parteiras têm muito a ganhar nessa prática com a aromaterapia. Como eu falei, né? As enfermeiras inglesas, as enfermeiras australianas também utilizam bastante a aromaterapia e são resultados assim realmente incríveis. Veja, na clínica da Ethel Burns caiu o pedido de analgesia de 13% para 0,2%. Então melhora muito a sensação da mulher. alguém está perguntando se o pau rosa poderia entrar nessa fase latente aí. Eu acredito que sim, né? Se você falou que rosas e lavanda, o pau rosa poderia também, né? Pau Com rosa, por certeza. enquanto, pau rosa, gente, em breve vai estar na Terra-Flor. Pau rosa extraído de folhas orgânico. Em breve, tá chegando aí. Ah, que bom, que maravilha. Porque ele é um óleo super útil, mas que a gente acaba indicando menos por conta dessa dificuldade, que agora vai ser resolvida. E entra aí também o Ruud, que tem uma composição muito próxima, né? O Ruud tem um alto percentual aí de linalol e vai ajudar também nessa tranquilidade, também vai ajudar a modular aí a ansiedade da gestante. Mas aí, bem, vamos caminhando nesse trabalho de parto também. As contrações estavam ali lentas. Uau! 10 minutos! Uau! E quando o bicho pega, bicho, tem uma hora, tem um momento que a contração vem forte e aí as mulheres realmente entendem que naquele momento elas realmente estão em trabalho de parto.
Essa é a fase ativa que a gente chama, o trabalho de parto verdadeiro. E aí tudo que você sentiu antes disso era um ensaio do seu corpo e do bebê para promover aí a melhor cena do parto. E nessa fase ativa, as mulheres têm bastante dor, justamente porque as contrações são intensas, são contrações efetivas que já estão provocando aí uma modificação no posicionamento do bebê. E o que pode ser útil nesse momento é a lavanda, que vai ajudar na ansiedade, também vai ajudar a aliviar essas dores, na forma de massagem na lombar, massagem nas pernas. E 2 óleos que são super bacanas, um deles é o jasmim, que é muito rico em jasminona e que é um dos mais eficientes para a questão das dores do parto. Então, o jasmim é incrível e ele tem rolon também, não tem, Vishwa? Você fez o rolon de jasmim? Fiz. Que é maravilhoso, porque a gente sabe que é um óleo de valor mais elevado, mas na forma de rolon ele fica super viável para o uso e continua sendo muito útil. E tem um outro óleo essencial que vai ajudar a aplacar essas dores do momento da fase ativa do parto, mas ele precisa ser utilizado assim com bastante cuidado. Requer uma cautela tanto do profissional que está acompanhando, um conhecimento da aromaterapia, do uso específico, e requer também um teste aromático para saber se essa mulher se dá bem, se ela absorve bem aquele aroma, se ela gosta, que é o aroma do cravo. O óleo essencial de cravo, botão, tem bastante eugenol, que é bem analgésico, mas a gente sabe também que ele é dermoagressivo. Então, por isso eu ressalto que precisa ter um cuidado e um conhecimento específico de quem vai aplicar nesse momento aí. Mas é um dos óleos mais incríveis. Alguém está falando aí qual tipo de jasmim? Temos o jasmim sambac ou jasmim grandifloro, com pouquíssima diferença, na realidade, entre eles, tá, gente? Quimicamente, tanto faz, Manel. Só para Os dois responder vão a pergunta. ser. Os dois vão ser muito úteis. Isso. Eu sabia que ia chegar a canela. E aí, chegou o parto ou chegou a canela? Chegou o parto. Chegou o parto, Eu vou só explicar. Nasceu, pronto. E aí temos 8 minutos. Temos o Uau! Então tá. O bebê tá chegando, aquela alegria, aquele. Vamos ter que fazer outra, Nicole. Vamos ter que fazer outra. Vamos fazer uma só gestação, outra só bebê. Vamos fazer. Prometo a você que nós vamos fazer outra para o bebê. Que massa! A gente vai fazer toda uma série aí de gestação, parto, pós-parto, bebê, até a criança. Mas, gente, o bebê chegou, aquela alegria na sala de parto, mas essa mulher ainda não concluiu o processo do trabalho de parto dela. E ela precisa retomar, então, aquela tranquilidade, porque quando o bebê chega, a mulher tem uma descarga de adrenalina que é necessária para ela justamente fazer a expulsão do feto, para ela colocar o bebê para fora. Mas depois que o bebê nasce, ainda tem a placenta para nascer. Então, os óleos que vão ser úteis nesse momento do nascimento, tanto para preparar o ambiente para a chegada do bebê, quanto para a mulher retomar a tranquilidade dela e conseguir fazer a expulsão natural da placenta, são os ansiolíticos também. E aí entra a lavanda, a laranja que já estava lá, mas entra também o olíbano e o ilang-ilang, que são muito citados para recompor essa calma, essa atmosfera tranquila. Eu acho que, em função do nosso tempo, já vou deixar aqui uma dica para vocês. Eu tenho que começar a deixar essas dicas, tá, gente? Porque a gente tem ainda alguns óleos como sangue de dragão, né, para a gente falar depois do parto, para recuperar, né, toda aquela ardência que pode ter em toda a mucosa vaginal, né? Mas você, Nicole, não está dando um curso online de bebês, crianças, gestação? Que curso online é esse que você está dando? Você me falou agora, eu esqueci direito qual o tema. Exatamente. Bom, acabou de ter uma edição do curso de aromaterapia para bebês, que foi um super sucesso, as pessoas adoraram e a gente vai fazer uma nova edição em junho. E aí, mais nas próximas semanas já está chegando o curso de aromaterapia para gestantes. E aí a gente fala dos pormenores aí do uso dos óleos essenciais em cada fase da gestação,
no puerpério, os cuidados também com o períneo, cuidados com a amamentação, um curso bem completo e bem focado nesse uso dos óleos essenciais. Você teria algum contato para deixar para as pessoas? Porque eu acho que as pessoas estão amando, porque eu estou vendo esse tanto de perguntas, a gente chega a ficar com, ai, eu quero responder tudo, mas não tenho, o tempo está aqui. Você tem um contato para deixar para eles? Pode ir lá no meu perfil, que é esse que está aparecendo ali em cima, embaixo do nome da Terra Flor, é a n.n.passos, e lá tem um link de acesso para todos os cursos que estão no ar. Então é o linktree/anaturoterapeuta. Você vai encontrar lá no meu perfil. E aí lá tem todas as informações, pode me procurar que eu também vou passando essas informações mais detalhadas para quem está amando esse assunto e quer saber mais. Como eu falei, em 1 hora é bastante coisa para a gente explorar aqui, e aí você pode dar continuidade lá no curso. A gente vai terminar ainda de falar um pouco aí, a gente tem uns 5 minutinhos sobre o parto e nós vamos marcar outra sobre o bebê. Aromaterapia para o bebê. Em breve, a gente tem aí uma série de lives, né? A hora que a gente terminar essa série que já foi divulgada, gente, nós vamos fazer mais outra sobre o bebê. Vamos lá, estávamos então na expulsão, onde é que a gente estava mesmo? Nasceu ou não nasceu? Nasceu o bebê, bicho, nasceu, e aí aquele aroma de Nasceu? olíbano, É aquele aroma menino ou de... menina? Ai, meu Deus, é uma menina, é a Terra-Flor. É a bênção dos novos tempos, né? Vida chegando nesse mundo aí, para quem está gestando nesse momento, é uma grande possibilidade aí de olhar para a vida com alegria também. Então, nasceu esse bebê maravilhoso, você aromatizou ali a sala de parto, com olíbano, com ilang-ilang, lavanda, laranja doce, pode escolher algum deles para aromatizar o ambiente ou uma sinergia de todos. E aí vem o momento do puerpério. Diga, Vitor. Estamos chegando no limite, querida. 1 minuto. Tá, então eu vou falar de um assunto do puerpério, que acho que é o que mais pega as mulheres, que é o baby blues. É aquela certa tristeza, aquele descontentamento que vem logo depois do parto. E aí muitas mulheres acabam se sentindo culpadas, porque é um momento de alegria de receber o bebê, mas veja, tem uma questão forte hormonal aí. Seus hormônios que estavam lá em cima na gestação, eles caíram de forma brusca. E isso repercute nas emoções. Então a gente pode entrar com alguns óleos essenciais que ajudam bastante, que são bergamota, e chegou a hora da bergamota. A bergamota, o neroli, que ajuda bastante também a recompor esse estado emocional, o absoluto de rosas, que aí tanto pode ser utilizado o frasquinho do absoluto, quanto pode ser utilizado o rolon para fazer uma inalação, ou se você tem a bergamota ou o neroli, colocar no colarzinho aromático, isso vai ajudar bastante aí a ter um puerpério mais tranquilo e mais harmonioso, bicho. Tem uma série de óleos aqui que eu queria muito falar, mas não vai dar tempo, né? Nós vamos fazer outra, Nicole, porque é um prazer tão grande sempre falar com você, minha querida. Eu queria lembrar as pessoas para fazer esse fechamento. Lembrem do cupom de vocês, porque de repente vocês vão querer comprar um óleo essencial, agora é a hora para vocês ganharem esse presente de 10%, é sempre uma ajuda. Eu queria fazer um fechamento falando da lavanda, porque a gente não chegou a falar do bebê, mas um óleo muito, muito lindo para esperar o nascimento, para esperar, né, a vinda do bebê, é a lavanda. A lavanda está em todas, né? Então eu gostaria de lembrar e fazer só um pequeno detalhe aqui, com o meu tempo esgotando mesmo, de que a gente na Terra Flor tem uma lavanda que vem do Caxemir. O Caxemir, gente, é uma lavanda que vem do Vale das Flores, aquele Vale do Caxemir, que é aquele vale que tem uma lenda, que é um vale encantado, que inebria as pessoas. Então, o Caxemir, ele fica ao norte da Índia, nos Himalaias, e qualquer lavanda que é plantada no Caxemir é acima de 1.500 metros. Então, eu me lembro muito do Caxemir aqui em Alto Paraíso, porque a gente está acima de 1.200 metros. Então, toda a lavanda que vem do Caxemir, ela é plantada e florida acima de 1.500 metros até 3.000 metros. Imagine um vale de flores,
a 3.000 metros de altitude. Então, a lenda conta que todas as pessoas que chegam nesse vale, elas entram num êxtase inebriante de beleza e de aromas. Para finalizar, a molécula que está nas lavandas, que tem essa ação, claro que é um conjunto de moléculas, mas a molécula-chave de uma pesquisa grande do foco é o acetato de linalila. E o que eu observei fazendo um estudo essa semana nas cromatografias das lavandas que vem, tanto a francesa como a da Bulgária, do Caxemir, a do Caxemir tem entre 43% a 44% de acetato de linalila. Eu nunca vi uma lavanda nesse nível tão grande de acetato de linalila. Então, lembre-se, gente, a lavanda Caxemir é uma das lavandas mais calmantes que existem no mundo. Querida, quero te agradecer imensamente e quero agradecer a todos vocês de trazerem tanto carinho, uma noite tão linda nesse tempo de isolamento, que é a noite de quinta-feira, que é esse estar junto com vocês. Um beijo muito grande para todos vocês e muito obrigada, Nicole. Olha, quinta-feira que vem a gente vai estar aqui com uma próxima live que é sobre como o aroma funciona, como é o sistema olfatório, o que é e como funciona. E logo, logo estaremos de novo com Nicole para falarmos de bebês. Eba! Um beijo, querida, muito grata pelo convite de sempre. Quando me chamar, estou por aqui para a gente continuar essa conversa. Um beijo a todos vocês e se quiserem saber mais, vão lá no meu perfil que eu vou estar lá, com certeza, para responder vocês. Um beijo, querida. Beijo.